Fala, meu investidor, como é que vocês estão? A gente tem visto ultimamente o Copom, que basicamente é formado pelos diretores e o presidente do Banco Central, se reunindo, fazendo aquela famosa reunião do Copom e decidindo sobre o aumento, manutenção ou diminuição da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. E a gente viu que a nossa taxa básica de juros ela saiu de 2% ao ano, em março, que a gente tinha aí de 2021, para 5,25% ao ano agora nesse mês de agosto. E posso te falar que não vai parar por aí. A nossa expectativa é que para 2021 a gente termine com uma Selic por volta de 8% ao ano. E para o ano de 2022 essa Selic também tem uma expectativa de crescimento, quem sabe atingir aí 10% ao ano. Então hoje eu vou trazer no vídeo de hoje, falar um pouco sobre renda fixa, quais são as oportunidades que a gente está tendo aí para a gente investir em renda fixa, e já te garanto logo, hoje você consegue aqueles juros de 1% ao mês. Então, se você já curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui no vídeo, que ele é muito importante para o canal. E não deixa de se inscrever para você receber mais conteúdos aí sobre investimentos. Então, bora lá que tem bastante oportunidade. Bom, para começar, a gente precisa entender como que funciona a dinâmica da Selic. Então, como a gente já falou, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é formado pelo presidente e diretores do Banco Central, eles vão se reunir de 45 em 45 dias para definir se mantém, aumentam ou diminuem a taxa básica de juros, que é a Selic. E como que eles tomam essa decisão? Essa decisão ela é tomada em função da inflação no Brasil. Então, eles olham a inflação, que é medida hoje pelo IPCA, vejam se está acima ou abaixo da meta que é estipulada pelo Banco Central. Então, vamos supor que a inflação hoje esteja muito acima da meta que foi estipulada pelo Banco Central. Isso significa que a gente está com uma inflação muito alta. O Banco Central provavelmente vai ter que começar a subir os juros para poder controlar essa inflação. Agora vamos supor um cenário ao contrário. Vamos supor que a gente tem uma inflação muito baixa, muito abaixo até da meta do governo. Vamos supor que, por exemplo, a meta do governo é uma inflação de 4,5% ao ano, e a gente tem aí 2% de inflação no ano. Provavelmente o Copom ele vai decidir por manter ou até mesmo diminuir a taxa básica de juros. Então, essa é a dinâmica que funciona de aumento ou diminuição da taxa básica de juros, levando em consideração sempre a inflação. Eu não vou entrar muito no detalhe de política monetária aqui, principalmente na questão de aumento ou redução de Selic, porque é um tema muito complexo, não envolve somente inflação, a gente também tem questão de dólar. Então, só para fazer um resumo geral, a tendência é que, se a inflação estiver muito acima da meta, a tendência é que a taxa básica de juros venha a subir. E se a gente tem uma inflação controlada, moderada ou muito baixa, a tendência é que os juros se mantenha ou até mesmo caia. Essa é a dinâmica da Selic. E como podemos ganhar dinheiro com a subida e a descida dos juros? A gente tem aí o Tesouro Direto IPCA+, ou o Tesouro Direto pré-fixado, que eles são marcados a mercados. Como assim? A partir do dia seguinte que a gente comprar esse título, ele sofre oscilação até a sua data de vencimento. Então, se você quiser fazer um resgate antecipado, você pode ter tanto um lucro maior do que foi contratado, quanto um lucro ou até mesmo uma perda do que você teria se ficasse até o vencimento. Esse é o grande risco de você estar investido no Tesouro Direto do IPCA+, e o pré-fixado, é você fazer aquele resgate antecipado. Mas se você souber o momento ideal de comprar e vender esses títulos, que é o que eu vou trazer aqui nessa aula de hoje, você vai conseguir ganhar bastante dinheiro. Então, essas oscilações que a gente encontra até, essas marcações a mercado que a gente encontra até o vencimento, ela flutua muito em função do aumento ou redução dos juros. Eu sei que provavelmente você deve estar pensando e vai falar, mas Vitor, eu já ouvi falar que se eu ficar, e eu sei disso, que se eu comprar um tesouro pré-fixado ou IPCA+, e manter ele até o vencimento, eu não tenho risco de perda. Beleza, você não vai ter nenhuma perda. Se você comprou lá um pré-fixado de 6%, é aquilo que você vai receber lá no final, lá no vencimento do teu contrato. Então você realmente não vai perder. Mas agora vamos pensar o seguinte. Vamos supor que você contratou um pré-fixado aí de 10% ao ano, tá bom?
você já sabe quanto que você vai receber até o final do contrato lá na data de vencimento. Mas vamos supor que a Selic esteja em 12%. O que adianta você ter um pré-fixado de 10% ao ano, tá? E ter uma Selic de 12% ao ano, que é um risco muito menor. Ou seja, você está tendo uma perda de 2% aí, só que na verdade para você acha que não está perdendo, você vai receber esse 10% ao ano. Então, você pensar dessa forma que não tem risco se você quiser manter até o prazo de vencimento lá do contrato, você está sendo muito ingênuo e muito bobo do mercado. Então, pensa nisso. Não é porque você contratou aquele pré-fixado de 10%, não significa que você não tem risco de perder. Você tem risco sim de perder. Se a Selic disparar, ou até mesmo a inflação, não estou nem levando em consideração aqui a inflação. Se a inflação também disparar, chegar a 15%, do que adianta você ter um pré-fixado de 10% ao ano? Não adianta para nada. Então, qual é o melhor momento para a gente estar investindo aí no Tesouro Direto? Vamos lá. No começo do ano, a gente tinha uma perspectiva de que a Selic terminaria o ano de 2021 por volta aí de 6,5% ao ano, tá bom? Agora a gente já tem quase como certo que ela vai terminar ali por volta de 8%, 7,5% ao ano. Vamos supor uma pessoa que não sabia nada sobre essa dinâmica, né, de aumento e redução da taxa Selic, e ela queria colocar o dinheirinho dela lá do trabalho que ela poupou para render no Tesouro Direto. Aí ela olhou lá, pô, eu tenho aqui o Tesouro Direto Selic rendendo 2% ao ano, tá? Isso em março de 2021. E aí quando ela olha o Tesouro Direto pré-fixado com vencimento em 2024, ela vê que ele está rendendo 6,5% ao ano. O que ela pensa? Pô, se eu tenho Tesouro Direto aqui da Selic rendendo 2% e eu tenho um pré-fixado que vai vencer em 2024 rendendo o triplo, 6,5% ao ano, eu vou botar no triplo. Só que ela não sabia de que, no mínimo, a Selic terminaria o ano com 6,5%. Só isso já faria esse título aumentar o rendimento lá na frente. Ou seja, lá na frente, esse mesmo título com vencimento de 2024, ele estaria rendendo, sei lá, 8%. E o preço desse título cairia até chegar lá ao final do ano de 2021. Então, ela perderia valor se ela quisesse até mesmo resgatar antecipadamente, né? Que é o que eu vou mostrar já na página do próprio Tesouro Direto, como é que a gente consegue ver essa dinâmica de valor e também o aumento da taxa. Então, como ela não sabia dessa dinâmica do Tesouro Direto, ela perderia dinheiro. E só para você ter uma ideia, esse Tesouro Direto pré-fixado de 2024 que ela contratou com 6,5% ao ano, hoje a gente já tem a Selic a 5,25% e a expectativa é que na próxima reunião a gente já tenha uma Selic de 6,5% ao ano. Então, como a gente já falou, então de nada adianta ela fazer um Tesouro Direto pré-fixado de 6,5% ao ano, que lá no início do ano parecia um baita negócio você ter um triplo de rendimento da Selic, se você não sabia que a dinâmica da Selic era de subida. Então essa é a importância de a gente entender como é que funcionam os ciclos de altas e baixas da Selic. Então vamos olhar aqui o gráfico no site do Tesouro Direto. Bom, então vamos entrar aqui no site do Tesouro Direto. O site é bem simples, é tesourodireto.com.br. A gente vai procurar aqui pela aba de títulos e a gente vem aqui em preços e taxas. Após encontrar aqui preços e taxas, a gente desce um pouquinho, tem aqui histórico de preços e taxas. A gente vai entrar aqui e aqui já tem até selecionado aquele Tesouro Direto pré-fixado que o nosso camarada lá comprou no início do ano de 2021, baita negócio comprando a triplo da Selic na época. Então vamos olhar aqui o gráfico. Se a gente olhar aqui lá em fevereiro, realmente a gente tinha o valor de 6,46% ao ano que estava pagando esse título, né? E o cara falou, pô, vou pegar a Selic a 2% ou 6,5% ao ano aqui nesse pré-fixado? Vou pegar 6,5% ao ano aqui, que é muito melhor, o triplo, vou ganhar o triplo. Só que ele não entendia de ciclo de alta da taxa básica de juros. Só para você ter uma ideia, esse mesmo título, agora, nesse mês de agosto, ele chegou a ser negociado a uma taxa de quase de 10% ao ano. Quase o dobro do que você contratou lá no início do ano. Isso eu estou falando em alguns meses só. Não é 12 meses lá na frente, não. É alguns meses só. Como a pessoa não entende dessa dinâmica e quanto o Banco Central está subindo forte a taxa de juros,
ele está perdendo uma grana bem boa aqui. Vamos olhar agora como é que está se comportando o preço desse título. E olhando agora o preço, se a gente for ver esse título lá em fevereiro de 2021, ele estava sendo negociado pelo valor unitário de R$ 810. E agora, passado aí alguns meses, né, que a gente viu de subida de Selic, o mesmo título está sendo negociado a R$ 773. Então, se ele quisesse ter resgatado esse título de forma antecipada, ele teria uma perda, tá bom? Essa é a dinâmica do Tesouro Direto. Você tem que entender essa dinâmica de subida, de descida de juros. Então, por exemplo, a gente tem uma expectativa de terminar o ano a 8% de Selic. Aquela taxa aqui que a gente viu vai continuar subindo, tá? Até, por exemplo, ano que vem, a gente tem uma expectativa de ter uma Selic pelo menos de 10% ao ano. Então, vai continuar subindo até ano que vem essa dinâmica aqui do pré-fixado, seja para o 2024, seja para o 2026. Isso serve também para o Tesouro Direto IPCA+, né? Lembrando que apesar de estar atrelado ali à inflação, ele tem o spread dele de juros, que é ali que ele vai fazer com que tenha essa volatilidade, tá bom? Então, por exemplo, a gente tinha um Tesouro Direto, vamos pegar aqui o exemplo do IPCA+, só para a gente dar como exemplo, a gente segue aqui com a nossa aula. A gente tinha o Tesouro Direto IPCA+, negociando lá em fevereiro, com o que tem vencimento em 2026, ele estava negociando a IPCA mais 2,63. Hoje, ele está negociando a IPCA mais 4,44. E a ideia é que esse valor continue subindo para ano que vem. Então, essa é a grande dinâmica do Tesouro Direto. Bom, e agora que você entendeu como é que funciona a dinâmica do Tesouro Direto, quando que você tem que começar a comprar IPCA+, ou pré-fixado? E eu digo começar porque a gente, assim como ações, a gente nunca vai saber onde é que está o topo ou onde é que vai estar o fundo. Então, a gente tem que sempre que comprar aos poucos. A gente não pode simplesmente colocar todo o nosso dinheiro de uma vez. Então, a gente tem que esperar, por exemplo, agora a gente entrou num ciclo de alta de juros. Então, a gente tem que começar a esperar quando os juros estiver ali prestes a fazer algum tipo de sinal de consolidação, ou seja, se ano que vem realmente os juros começar a se consolidar por volta de 10%, a gente faz ali a nossa primeira compra de Tesouro Direto pré-fixado. Mas a gente sabe que ano que vem é ano de eleição, pode ser que tenha aí uma maior volatilidade nos juros e ele continue subindo, a Selic não fique parada em 10%, ela vai lá para 12%. Mas você já fisgou um pedacinho aqui em 10%, e aí chegando a 12%, você vai lá e fisga mais um outro pedacinho. E pode ter certeza que essa subida de juros ela não vai subir para sempre, ela vai chegar um momento que ela vai consolidar, vai manter ali uns juros estáveis, né? E em seguida ela vai recuar de novo, voltando aos juros a um patamar baixo. Tem os juros de patamar baixo, volta para os juros altos. Juros altos, volta para patamar baixo. É assim que funciona o Tesouro Direto. Isso, meus amigos, são ciclos. Por exemplo, a gente já teve lá na época da Dilma, a gente chegou numa subida de juros que a gente alcançou aí 14,5% de Selic ao ano. Em seguida, com o Temer, essa Selic veio descendo, que a gente chegou até aí no final dessa baixa de Selic, a gente chegou a 2% ao ano, que por sinal foi o melhor momento. Se você comprou lá em 2014 IPCA+, ou Tesouro pré-fixado, que estava pagando, eu lembro na época, por volta de 15% ao ano de pré-fixado, com juros em 2% ao ano passado, foi o melhor momento que você teve para poder liquidar todos esses títulos do Tesouro Direto. Sim, você teria que ter liquidado eles de forma antecipada. Agora que a gente tem aí a subida de juros, o melhor lugar seria a gente estar ali no nosso Tesouro Direto Selic, mantendo com o nosso caixa guardadinho ali. E ano que vem, se a gente tiver algum sinal de que a Selic vai ficar estabilizada em 10% ao ano, ou quem sabe a gente já sabe que não, vai continuar subindo para 12%, a gente mantém o nosso dinheiro guardado e assim, quando a gente tiver o primeiro sinal, a gente começa a comprar, seja Tesouro Direto pré-fixado, com vencimento de repente de 5 anos ou um vencimento de 10 anos. Você tem aí o IPCA+, também com vencimento curto ou quiser pegar um vencimento longo. Só para vocês terem uma ideia,
hoje a gente já tem CDB pagando 13% ao ano. E ano que vem, com essa subida aí da Selic, quem sabe para 10%, 12% ao ano, a gente tem a CDB aí por volta de 14% ao ano. Isso significa que você dobra de patrimônio a cada 5 anos. Tá bom ou tá ruim? Lembrando que com a Selic em 2 você fazia isso, sei lá, em 40 anos. E agora passa a ser 5 anos. Essa é a importância de você saber toda essa dinâmica do Tesouro Direto e da renda fixa, que seja. Se você curtiu esse conteúdo, se eu te agreguei valor, agora eu espero que você entenda completamente como que funciona esse Tesouro Direto. Não seja aquela sardinha, pelo amor de Deus, de que, não, eu vou comprar aqui o pré-fixado, eu vou ficar até o prazo final do vencimento, não vai ter risco. Esquece isso, tem risco. Se você quer operar de forma correta, diminuir teu risco, é dessa forma que você tem que operar. É com ciclos, observando ciclos de alta de Selic, observando ciclos de baixa de Selic. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui no canal, que ele é muito importante, e não deixa de se inscrever para ver mais vídeos como esse. E, você tá ficando diferenciado, hein? Até a próxima!